Dentro de números complexos a gente vai precisar de trigonometria, principalmente na parte das relações trigonométricas dentro dos complexos. Então eu coloco sempre na aula de trigonometria a parte de arcos côncavos, porque você aprendendo a parte de arcos côncavos, você aprende 90% de trigonometria. Então facilita bastante a questão da aprendizagem na trigonometria. Então nós vamos pegar aqui, geralmente se trabalha com o ciclo trigonométrico, e nesse ciclo eu vou traçar aqui um sistema de coordenadas cartesianas. O eixo X e o eixo Y. Quando se trabalha trigonometria, a gente trabalha no sentido anti-horário, porque os arcos vão ser positivos. No sentido horário, os arcos são negativos. Ok? Então nós vamos chamar aqui de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O primeiro quadrante, como uma circunferência, uma volta completa nela corresponde a 360 graus, então nós vamos sair aqui do zero e, como traçamos o sistema de coordenadas, divide a circunferência em 4 partes iguais. Então daqui de zero, quando eu chegar aqui em cima, 90, quando eu chegar aqui 180, quando eu chegar aqui 270 graus. Eu vou pegar o mesmo ciclo aqui, traçar o sistema de coordenadas e dizer que esse ciclo ele tem raio igual a 1. Se o raio é igual a 1, qualquer distância do centro até a circunferência vai ser igual a 1. Então, olha, se é um sistema de coordenadas e o raio é igual a 1, nós vamos ter isso aqui, Nesse ponto aqui, que corresponde a 0 e 360, o par ordenado vai ser x1, y0. Quando eu subir, que chegar a 90, em 90 graus, esse pontinho aqui, se o raio é igual a 1, o par ordenado x é 1, x é 0 e y é 1. Quando eu descer para 180, nesse ponto aqui, eu vou estar do lado negativo de x, o par ordenado x é menos 1 e y é 0. E quando eu descer para 270, estou no eixo y, eixo negativo, então x é 0 e y é menos 1. Então, vamos pegar esse triângulo aqui, nesse ponto P aqui, ele vai ter uma perpendicular aqui, nós vamos formar um triângulo retângulo. Vamos tirar esse triângulo daqui. Aqui nós vamos formar um ângulo, vou chamar esse ângulo de alfa, um ângulo central. Aí você veja que essa projeção aqui, ela corresponde ao eixo Y. Deixa eu clarear aqui, corresponde ao eixo Y. E essa projeção aqui, ela corresponde ao eixo X. E o raio, a hipotenusa desse triângulo, vai ser igual a 1. Se eu quero relação do seno e do cosseno, então eu vou chamar seno de alfa, cosseno de alfa. Seno de alfa, a relação eu já dei lá na parte de geometria plana, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto ao ângulo Y sobre a hipotenusa 1. Então, y dividido por 1 é igual a y. O cosseno de alfa, cateto adjacente do mesmo lado do ângulo, x, sobre a hipotenusa 1. Então, x dividido por 1 vai ser igual a x. Então, a partir de agora, toda vez que falar em seno, você vai relacionar ele a y. Toda vez que falar em cosseno, você vai relacionar ele a x. Tá certo? Então, nesses 4 pontos, 0, 90, 180, 270 e chegando lá em 360, a gente já pode completar a nossa tabela ali, Seno de 0. Seno de 0, o seno está aqui. Foi que eu descobri que o seno é y e o cosseno é x. Então, seno de 0 é 0. Lembra que todo par ordenado é formado por x e y. E o cosseno de 0 é igual a 1.
Vamos lá para 90. Ó. Chegando em 90, se o seno é y, seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 0. Desce para 180. Ó. 180, o seno é 0 e o cosseno é menos 1. Desce de novo para 270, em 270 o seno é menos 1, o cosseno é 0. E voltando, chegando a 360, a mesma coisa do zero, que é o mesmo ponto, então o seno é 0 e o cosseno é igual a 1. Para completar a tabelinha ali, nós vamos precisar da relação da tangente. Então, olha, na tangente, eu vou dizer aqui que a tangente é a relação entre o seno e o cosseno. Vocês já viram na parte de relações trigonométricas. Então, se a tangente é o seno sobre o cosseno, então nós vamos ter o quê? 0 dividido por 1, 0. Então, a tangente de 0 é 0. 1 dividido por 0, como eu não posso ter denominador 0, então a tangente de 90 ela não existe. 180, 0 por menos 1, 0. 270, menos 1 por 0, novamente denominador 0, essa tangente ela não existe. E 360 não vai dar para colocar aqui, vou colocar embaixo, 0 dividido por 1, a tangente é igual a 0. Ok? Então vamos lá. Então lembra que toda vez, ó, relacionou seno e cosseno, principalmente quando for fazer gráfico, você vai precisar desses valores aqui, então já lembra que é formado o par ordenado. E o par ordenado x e y, então é só relacionar, na cabeça vai dar para lembrar de tudo isso. Nós vamos para descobrir os arcos côncavos. A gente já viu que no primeiro quadrante, a gente trabalha com os arcos de 30, 45 e 60, e essa tabelinha já foi explicada a vocês como fazer. Então, como é que a gente fazia? 1, 2, 3, no cosseno 3, 2, 1, na tangente 3, 1, 3. Lembra desse detalhe aí? Seno e cosseno, tudo sobre 2. A primeira tangente sobre 3. E depois, onde não tinha 1, a gente colocava a raiz. Então, esses são os arcos no primeiro quadrante. Um arco de 30, o arco de 45 e o arco de 60. No segundo quadrante, o que é que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter um arco igual ao de 30 graus. Como é que eu vou descobrir o valor desse arco? É só você fazer uma diferença com 180. Então, olha, 180 menos 30, 150. Então, ó, eu vou ter o arco de 150 vai ser igual ao arco de 30. O seno é 1/2, o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3. Vou ter também um arco igual ao de 45. Então eu faço o quê? 180 menos 45, 135. Então esse arco de 135 é igual ao de 45. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. E o arco de 60 é só fazer o quê? 180 menos 60, 120. O arco de 120 é igual ao de 60. Então, ó, raiz de 3 sobre 2, 1/2 e raiz de 3. Vamos lá para o terceiro quadrante. Nós vamos ter um arco igual a 30, que é igual a 150. No terceiro quadrante, você vai adicionar. No segundo você subtrai, no terceiro você adiciona. Então vai ficar o quê? 180 menos 30, 210. 210, esse arco de 210 é igual ao arco de 30. Então, 1/2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Depois, ó, também nós vamos ter um arco igual a 45, que é igual a 135. É só fazer o quê? Ó, 180
mais 45, 225. Então, o arco de 225 é igual ao de 45. Raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2 e 1. E o arco de 60, que é igual ao arco de 120. Então, o arco de 60 igual ao arco de 120. Então, 180 somado com 60 vai dar 240. Então, o arco de 240 é igual ao de 60. Então, raiz de 3 sobre 2, 1 meio e raiz de 3. E, por último, agora vamos chegar no quarto quadrante. Então, nós vamos ter um arco igual a 30 no quarto quadrante. Aqui você vai fazer a diferença com 360. Então, ó, 360 menos 30 vai dar 330. Então, este arco de 330 é igual ao de 30 do primeiro quadrante. 1 meio, raiz de 3 sobre 2. E a tangente, vou colocar aqui embaixo, raiz de 3. De 330. Depois vamos ter igual a 45, tá certo? Que é igual ao de 360 menos 45, 315. Então, o arco de 315 é igual ao arco de 45 no primeiro. Raiz 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. E por último aqui o arco de 60, que vai ser igual a 300 graus. Então, o arco de 300 é igual ao de 60. Raiz de 3 sobre 2, 1 meio e raiz de 3. Pronto, o que fica faltando aqui são os sinais. Eu vou colocar os sinais e depois, quando eu for explicando as funções, aí vocês vão entendendo de onde aparecem esses sinais. Mas para facilitar, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho seno, cosseno. Não, não vou colocar isso aqui não, vamos fazer assim. Eu tenho um arco de 30, um arco de 150, um arco de 210 e o arco de 330. Isso, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Tem o arco de 45, no segundo 135, no terceiro 225, no quarto 315. E fechando aqui, nós vamos ter o arco de 60, é igual a 120 no segundo, que é igual a 240 no terceiro, que é igual a 300 no quarto. Então, toda essa tabela aqui está resumida nessa aqui. Ok? Então não precisa decorar a tabela ali. Aprendeu isso aqui, ó, 30 é igual a 150, que é igual a 210, que é igual a 330. Eu vou colocar os sinais, mas depois a gente vai ver nas funções como é que a gente descobre esses sinais. A primeira é o seno é positivo no primeiro e segundo, negativo no terceiro e no quarto. Então vamos lá. No terceiro e quarto quadrante, o seno ele é negativo. Depois, o cosseno. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e terceiro. Então, o cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrante. E por último, a tangente, ó, como eu disse que a tangente é a relação do seno sobre o cosseno, você vai fazer, ó, mais por mais dá mais por menos dá menos por menos dá mais e menos por mais dá menos. Então a tangente ela é negativa no segundo e no quarto quadrante. Então a tangente negativa no segundo e negativa no quarto quadrante. Ok? Então vamos entrar nas funções. Posso apagar essa tela aqui, vamos entrar nas funções. Primeiro vamos trabalhar com a função seno. São chamadas funções circulares porque elas aparecem desses círculos que a gente colocou ali inicialmente.
a função seno estamos lá. A função seno, vou fazer o quê? Dar valores a x para encontrar y. Com isso a gente vai construir um gráfico. O que vai interessar para a gente são os pontos 0, 90, 180, 270, 360. Por quê? Porque você tem um ciclo. Esse ciclo você tem o eixo x e o eixo y. O que é que você vai fazer? Você vai cortar essa circunferência aqui e estirar ela no eixo x. Esse eixo y vai ser transportado para cá. Essa a função seno. Então, vamos lembrar dos pares ordenados. Seno é y, cosseno é x. Então, seno de 0 é 0, de 90 é 1, 180 é 0, 270 menos 1 e 360, 0. Então, fica fácil de lembrar quando se lembra dos pares ordenados. Então, vamos jogar isso aqui agora no gráfico. Nós vamos ter isso aqui, eixo x, eixo y, tá certo? Lembra que a função seno ela varia de 1 até menos 1, de 1 a menos 1. Quando você corta a circunferência, aí você vai ter ponto 0, ponto 90, ponto 180, 270 e 360. Seno de 0 é 0, de 90 é 1, 180 é 0, 270 menos 1, 360, 0. Então lembra que toda função seno, o gráfico dela é isso aqui. Toda função seno, o gráfico vai fazer isso. Não tem outra coisa. A não ser que a função seja negativa, porque eu estou construindo o gráfico da função y igual a seno de x. Se fosse menos seno de x, era só mudar a posição desse gráfico. Então, se a função for negativa, vai mudar a posição do gráfico. Mas toda vez que você vê um gráfico dessa forma aqui, já diz, esse gráfico é da função seno. Quais são as características da função seno?